Olá! Hoje vamos fazer uma viagem. Uma viagem por algumas das maiores e mais antigas perguntas que existem. Tudo partiu de uma conversa fascinante sobre o nosso lugar no universo, sobre os limites do que sabemos e, claro, sobre o que significa esta nossa consciência. Vamos então explorar essa jornada juntos? E a pergunta que está no centro de tudo é mesmo esta. É uma pergunta profundamente filosófica. Quer dizer, esta análise não é só sobre números e teorias científicas. É sobre o que esses números e teorias nos dizem sobre o nosso lugar nisto tudo. No fundo, o que é que significa sermos nós, no meio desta imensidão toda? Muito bem, vamos a isso. Antes de podermos sequer tocar na questão do significado, temos de nos confrontar com a escala. E acreditem, a escala do cosmos é uma coisa que nos esmaga, francamente. Vamos começar com este número: 200 mil milhões. É um número difícil de agarrar. E isto é o número de estrelas que se estima que existam apenas na nossa galáxia, a Via Láctea, a nossa casa. E é só uma galáxia entre bilhões. Ok, e agora pensem nisto. Desses 200 mil milhões de sóis, as estimativas apontam para 20 mil milhões de planetas que podem ser parecidos com a Terra. 20 mil milhões. É uma quantidade absurda de mundos que, em teoria, podiam ser como o nosso. E isto só aqui, na nossa vizinhança cósmica. E agora? Agora vamos dar o grande salto. Se sairmos da Via Láctea e olharmos para o universo que conseguimos observar, o número sobe para 2 bilhões. 2 bilhões de galáxias. E cada uma delas com as suas próprias centenas de milhares de milhões de estrelas. É neste ponto que o nosso cérebro simplesmente desiste de tentar compreender. E sabem que mais? Esta sensação de vertigem, de incapacidade de compreender, não é só nossa. Na conversa original que deu origem a esta análise, a reação foi exatamente a mesma. É um sentimento perfeitamente natural. É o espanto, a confusão, de uma mente que não evoluiu para conceber estas escalas. Ok, já falamos da escala do espaço. Agora vamos mudar de perspectiva e olhar para a escala do tempo. Porque a história do universo não é só imensa no espaço, é também incrivelmente longa no tempo. E o mais fascinante é que tem um começo que nós conseguimos medir. A história começa há 13,8 mil milhões de anos. Tudo, absolutamente tudo, o que conseguimos ver hoje estava comprimido num estado incrivelmente quente e denso. E atenção, isto não é um palpite, não é uma teoria vaga, é uma medição. Nós vemos que o universo está a expandir-se, certo? Então é só fazer as contas ao contrário. É como rebobinar a cassete até ao ponto em que tudo estava no mesmo sítio. E é aqui que as coisas se tornam filosoficamente uau. O Big Bang foi o início de tudo, o momento zero para um universo que tem um tempo de vida finito? Ou será que foi apenas um evento, talvez parte de um ciclo eterno, com o universo a nascer e a morrer para sempre? Sinceramente, qualquer uma das duas ideias é de explodir a cabeça e muda completamente a forma como olhamos para a realidade. Pois, e uma das teorias mais aceites hoje em dia, a do multiverso inflacionário, diz exatamente isso, que o nosso Big Bang não foi nada de especial. A ideia é que existia um espaço primordial a expandir-se a uma velocidade louca, e em certos pontos, essa expansão abrandou. Imaginem que está a ferver água, e formam-se bolhas. Cada bolha seria um universo. E nós estaríamos apenas a viver dentro de uma dessas inúmeras bolhas. Agora, a pergunta é óbvia, mas como é que se pode saber isto? Parece ficção científica. E é uma pergunta justa. Mas a verdade é que isto não são adivinhas. Nós estamos literalmente a ver ou a ouvir os ecos do passado do universo. Pensem nisto. Olhar para as estrelas é viajar no tempo. A luz não é instantânea. A luz da galáxia mais próxima, a Andrómeda, demorou mais de 2 milhões de anos a chegar até nós. Por isso, quando olhamos para ela, vemo-la como era há 2 milhões de anos. E se olharmos para mais e mais longe, estamos a ver cada vez mais para trás no tempo. Até que, se olharmos longe o suficiente, vemos a luz do próprio início, o brilho deixado pelo Big Bang. Não é uma questão de fé, nós vemos o Big Bang. E como se isso não bastasse, há pouco tempo ganhámos um novo sentido para perceber o cosmos. Já não usamos só a luz. Agora, conseguimos sentir as vibrações do próprio tecido do espaço-tempo. Imaginem atirar uma pedra a um lago, as ondas que se formam. É isso, mas no universo. São as ondas gravitacionais, previstas por Einstein há mais de 100 anos, causadas por eventos de uma violência que nem conseguimos imaginar. Kip Thorne, um dos físicos que ganhou o Prémio Nobel por esta descoberta incrível, encontrou a descrição perfeita para isto. Ele chamou-lhes uma tempestade no tempo. E é mesmo isso.
A energia libertada quando dois buracos negros gigantes colidem é tão brutal que provoca uma tempestade que ondula na própria estrutura do tempo e do espaço. Ok, já viajamos por escalas de espaço e tempo que desafiam a nossa imaginação. E agora a viagem volta-se para dentro. A questão regressa a nós. Com tudo isto em mente, o que é que isto significa para a vida? Para a nossa vida? Com tantos bilhões de planetas que podiam ser como a Terra, só na nossa galáxia, a pergunta é inevitável. Será que estamos sozinhos? É talvez a pergunta mais importante que podemos fazer, porque a resposta, seja ela qual for, muda tudo. E é aqui que entramos num paradoxo interessante. Porque a vida simples, tipo micróbios, essa pode ser super comum. Aqui na Terra, apareceu quase de imediato, assim que o planeta teve condições. Mas a vida complexa, a inteligência... Bem, isso demorou mais de 3 mil milhões de anos de, basicamente, lodo e bactérias para surgir. O salto entre uma coisa e outra parece ser abismal. Isto leva-nos a uma possibilidade desconcertante. A inteligência pode ser ridiculamente rara. Porquê? Bem, talvez tenha sido preciso um acidente cósmico, um encontro único entre dois tipos de células simples que nunca mais aconteceu. Ou talvez um sistema solar estável como o nosso, com um guarda-costas gigante como Júpiter a desviar asteroides, seja uma exceção. O facto é que foram precisos 4 mil milhões de anos de estabilidade para que uma civilização pudesse aparecer aqui. E esta ideia leva-nos a uma conclusão que é, ao mesmo tempo, assustadora e maravilhosa. Se a inteligência é assim tão rara, é possível que sejamos a única civilização em toda a Via Láctea. E se for esse o caso, pensem bem nisto, nós somos a única ilha de significado em toda esta galáxia. O significado não é uma coisa que se encontra por aí. O significado emerge de nós, desta configuração de átomos absolutamente rara que somos nós. E é assim que esta nossa viagem cósmica termina. Não com uma resposta, mas com uma pergunta. Uma pergunta que fica para todos nós. Se nós somos, de facto, o cosmos a tomar consciência de si próprio, se somos os únicos portadores de significado nesta imensidão galáctica, então, qual é a nossa responsabilidade?